E a gente vai falar agora sobre a vacina contra a Covid-19. Nosso entrevistado é o Luiz Carlos Dias. Daqui a pouco ele vai falar com a gente justamente sobre... Nós falamos sobre o início da vacinação, Jeremias. E lá no final da entrevista com a doutora Melissa, a Infecto, ela falava sobre essa questão de logística e do quanto armazenar de modo correto as vacinas contribui, então, para uma melhor imunização. E a gente vai conversar daqui a pouco com o nosso entrevistado, falando justamente sobre essa questão de armazenamento da vacina da Covid-19. A Unicamp ela está cedendo para a região os freezers para poder estocar a vacina. A gente quer entender daqui a pouco com o professor Luiz Carlos Dias justamente como vai funcionar essa questão. E é até importante porque uma entrevista vai se ligando à outra, né, Jeremias? Exatamente. Justamente para que você em casa tenha aí toda uma ideia do que significa esse momento de vacinação aqui no Brasil, que não é só ir lá, né, Jeremias, e a picadinha da vacina, não é? Tem todo um trâmite por trás disso, né? E logística é essencial agora. Entra dentro do plano aí, né? A logística e a campanha, enfim, né? Mas acho que a gente nunca aprendeu tanto sobre vacina e sobre saúde de uma forma geral como agora, né? Você sabe que recentemente fui fazer uns exames e aí tava lá IgG. Eu falei, meu Deus do céu, IgG, né? E aí que a gente vai aprender que o IgG você tem para as mais variadas doenças, né? E aí seja varíola, cachumba, tétano, enfim. E aí aparece lá que você tem o IgG. O que é isso? Aí o médico explicou para mim que você foi vacinado ou você já teve ou você foi vacinado. Então, se você foi vacinado, aparece lá. Por quê? Porque tem... Então, você já tem os anticorpos, é isso? Seria isso? Você tem os anticorpos ali no seu corpo. Então, é bem legal que a gente vai aprendendo. Parece que o nosso entrevistado já está na linha aí. É isso mesmo. O nosso entrevistado é o Luiz Carlos Dias, membro da Força Tarefa da Unicamp, a Universidade de Campinas, no combate ao novo coronavírus. Jeremias. Muito boa tarde. Tudo bem, Luiz? Boa tarde, Jeremias. Boa tarde, Júlia. E boa tarde a todos que estão acompanhando o programa. É um prazer estar aqui. Doutor, o governo divulgou no site oficial, né, do governo do estado que a Unicamp vai iniciar um programa de empréstimo de ultrafreezers para o armazenamento das vacinas, né, que serão distribuídas. O senhor pode contar para a gente como é que vai ser essa ação? Olha, essa foi uma iniciativa da Força Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19, da qual eu participo. Tem várias outras iniciativas, mas a ideia é fazer um levantamento de todos os ultrafreezers que nós temos à disposição, não só aqui na Unicamp, mas nas instituições vizinhas, no Polo Tecnológico de Campinas, para que a gente possa ter uma ideia de quantos poderiam ser disponibilizados, né, de forma integral para o armazenamento das vacinas, principalmente a vacina da Pfizer, que precisa de uma rede de frio de menos 70 graus, mas também da vacina da Moderna, que precisa de uma rede de frio, né, de uma temperatura de menos 20 graus para o armazenamento. Então, uma ideia inicialmente, verificar quantos ultrafreezers nós temos aqui que poderiam ser cedidos pelo tempo que for necessário para durar uma campanha de vacinação em massa, mas esses ultrafreezers, eles precisam ter algumas características, eles precisam estar ligados a um gerador, porque vocês sabem, né, a nossa rede de energia elétrica ela é bem instável, e tem que ter um monitoramento, um sistema de monitoramento, por exemplo, de controle de temperatura, que manda informações diretamente para o celular, de modo que, no caso de qualquer oscilação de temperatura, a gente possa tomar as providências adequadas. Os ultrafreezers, eles devem ser novos, devem ser utilizados, por exemplo, apenas para armazenar as possíveis vacinas, porque lembrando que nós ainda não temos as vacinas, certo? Então, eles devem ser utilizados apenas para armazenar essas vacinas e, posteriormente, então, criar aqui um polo de distribuição dessas vacinas para toda a região de Campinas. E justamente dentro dessa questão, é só para a região aí de Campinas, ou a Unicamp, de algum modo, pode auxiliar na logística da vacinação em todo o estado de São Paulo? Como é que funcionaria isso, professor? Olha, se as vacinas forem adquiridas pelo governo federal e implementadas, por exemplo, no Programa Nacional de Imunizações e no SUS, e chegarem aqui em Campinas, é importante que nós tenhamos como armazenar essas vacinas, para que elas possam ser distribuídas
principalmente aqui para o polo, né, da região de Campinas, não só para a cidade de Campinas. Isso seria, então, essa informação seria passada para a Secretaria de Saúde Municipal aqui de Campinas e para as secretarias de saúde municipais das cidades vizinhas. Esse é o principal objetivo, porque, olha, outras cidades estão, a partir desse momento, tomando a mesma iniciativa, entendeu? Nós vamos ver cada vez mais outras instituições públicas de ensino superior, outras universidades públicas, adotando o mesmo tipo de procedimento, fazendo esse levantamento, porque nós vamos certamente precisar dessas vacinas para sair dessa pandemia, né? Não vai ser uma única vacina que vai nos tirar da pandemia, mas o nosso objetivo é principalmente atender a região aqui de Campinas e a vizinhança, contando que outras instituições de outras cidades do estado de São Paulo e eventualmente a gente também possam tomar as mesmas medidas, né? É inadmissível, por exemplo, que numa cidade como Campinas, com todo esse polo tecnológico que nós temos, e nas cidades grandes, nas capitais, nós deixemos de receber essa vacina por causa da rede de frio. Isso é inadmissível, entendeu? Então, o nosso objetivo é fazer o levantamento e colocar à disposição nas secretarias de saúde das cidades vizinhas para dizer, olha, nós temos aqui as vacinas. Se essa vacina chegar, nós temos como armazenar. E aí, claro, a partir daí precisa toda uma corrente, né? Essa corrente tem vários elos, desde que ela sai dos Estados Unidos até o transporte nos aviões, quando chega nos aeroportos, nos carros, até um polo de centro, que seja um centro de distribuição, como seria aqui, aí até chegar aos postos de saúde. Nenhum elo dessa corrente pode ser quebrado, certo? Porque as vacinas, elas têm uma logística, né, que necessitam do armazenamento a essas temperaturas baixas em virtude de uma certa instabilidade da tecnologia, da plataforma, que é uma plataforma de RNA mensageiro. Doutor, seria principalmente para vacina da Moderna e da Pfizer. No caso da Coronavac, parece que ela não. Vocês utilizariam também esse tema, porque ela parece que pode ser armazenada na própria geladeira? Não, Jeremias, o Programa Nacional de Imunizações, o SUS, que é fantástico, é modelo para o mundo inteiro, né, para países com mais de 100 milhões de habitantes, ele tem a rede de frio adequada na faixa de temperatura de 2 a 8 graus, que é suficiente para armazenar todas as nossas vacinas, com raras exceções, e incluindo a vacina, a Coronavac, a vacina da Oxford, quando ela vier para cá, a vacina da Janssen, caso ela venha também, a vacina Sputnik V, da Rússia, e outras vacinas. Essas vacinas, normalmente de vírus inativados, ou de adenovírus, que são vírus que causam resfriado em chimpanzé ou em humanos, elas normalmente precisam de uma cadeia de refrigeração normal, de 2 a 8 graus. Isso o Brasil tem, isso aí é perfeito. Agora, não tem a rede de frio, por exemplo, para manter uma temperatura de menos 70 graus. Certo. Até menos 20 graus ainda tem alguns freezers que poderiam ser utilizados. Tá? Então, a da Moderna, ela pelas características, né, da camada lipídica que protege o RNA da vacina, ela pode ser armazenada a uma temperatura de menos 20 graus. Então, tem alguns refrigeradores comuns, sim, que comportam que atingem essa temperatura, mas não menos 70 graus. Aí, menos 70 graus, você precisa realmente desses ultra freezers. E qual é a capacidade que vocês têm aí? Já tem esses números? Olha, nós não sabemos exatamente o tamanho das caixas das vacinas da Pfizer, mas nós temos uma ideia, né? Num freezer, por exemplo, dá para armazenar pelo menos cerca de 30 mil doses. 30 mil doses você vacina, né? Bom, você armazena em cada freezer, você vacina 15 mil pessoas. E aí, é claro, depois que o freezer esvazia, né, que você esgota, você pode completar com mais doses. Então, você vai colocando mais doses lá à medida que as doses vão saindo, por exemplo, de um ponto central, talvez o aeroporto de Viracopos, que tem condições, eu creio, de armazenar essas vacinas lá, para um outro ponto, né, de apoio, como seria a Unicamp ou outros locais próximos. Então, é uma grande quantidade de vacinas. Você imagina assim, que se nós tivermos 10 freezers à disposição, 10 ultra freezers, seria possível armazenar em torno de 30 mil doses, vacinar 150 mil pessoas. Quando eles esvaziassem, você poderia repor as doses. Lembrando que essa é uma opção de vacina que eu acredito que o Brasil não deveria abrir mão. Tá? Não vai ser, nós não vamos sair dessa pandemia só com a Coronavac, ou só com a Coronavac e a vacina de Oxford. Nós vamos precisar de outras vacinas, de milhões de doses, para que a gente possa ter uma boa cobertura vacinal e vacinar aí cerca de 170, 180 milhões de brasileiros.
Professora, a gente está encaminhando para a reta final aqui da nossa entrevista. É importante dizer também, o senhor está falando de armazenamento, né? O quanto é essencial para a nossa vacinação. E para quem ainda é leigo no assunto, se armazenada de forma incorreta, o que acontece com essa vacina? Elas vão degradar, né? Elas vão perder a capacidade de imunização delas, de proteger as pessoas. E nós sabemos que há muitas perdas, por exemplo. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela estima, por exemplo, que o ideal seria perdas na faixa de 5% a 15% nos lotes de vacinas, mas o percentual de perdas ele é muito maior, Júlio. Então, nós temos, por exemplo, perdas no transporte por quebras dos frascos da vacina, nós temos perdas no armazenamento por exposição ao calor, né, a temperatura inadequada, nós temos perdas por uso incorreto das vacinas, nós temos doses que são descartadas, por exemplo, por engano, por perda de rótulos, né? Rótulos perdidos dos frascos, né? Frascos sem identificação. Nós temos perdas, por exemplo, por suspeitas de contaminação, né? Porque muitas dessas vacinas, elas têm mais do que uma dose, né? Por frasco. A vacina da Pfizer, por exemplo, ela pode vir com 5 doses por frasco. Então, uma vez que você abre, você tem que aplicar aquela vacina em 5 pessoas. Se você só tiver 4, já perde uma dose, entendeu? Então, tem que ter toda uma questão de logística. Tem perdas por prazos de validade expirados e tem perdas, inclusive, acredita, infelizmente, por roubo. Tá? Professor. Então, mas a temperatura, ela é essencial, realmente, né? E a gente tem que evitar perder por temperatura, porque aí degrada o material. Né? Essas vacinas de RNA mensageiro, elas degradam com relativa facilidade. Muito obrigada, viu, professor Dr. Luiz Carlos Dias, pela sua explicação hoje aqui. Um bom trabalho para o senhor. E agora a gente vai direto ao Instituto Butantan, onde acontece mais uma coletiva de imprensa sobre o andamento da vacina Coronavac. A gente já